Muito bem, pessoal. Agora que nós já sabemos um pouco sobre o teclado, agora que a gente já viu também aquela passagem breve sobre o Microsoft Word, como que funciona suas abas ou guias, que elas são de forma lógica, que tem as caixinhas de ferramenta, que tem o página inicial, que por via de regra, se você domina, você já sabe ali pelo menos 70, 80% do que é trabalhar até de forma intermediária com o Word, tá? Nós vamos agora para as práticas, porque escrever, pessoal, mais devagar, um pouco mais rápido, todo mundo consegue escrever. Agora que você já sabe a diferença de maiúsculos e minúsculos, como fazer isso no teclado, já praticaram bastante? Aqui a gente vai trabalhar basicamente com formatação de documento. Trabalhar com as características visuais do documento, deixar ele de forma mais apresentável ainda do que você naturalmente já possa conhecer e para quem não conhece, começar a fazer da maneira certa, né? Então vamos lá, deixa o professor puxar para vocês aqui. Eu vou pegar um texto básico, um texto corrido aqui da Clarice Lispector, vou colar ele aqui, porque eu já tenho esse texto em uma outra tela aqui, então eu vou trazer ele para basicamente a gente formatar aqui dentro desse documento. Bom, eu tenho um documento novo do Word, né? Aparece aqui escrito documento 2 pra gente, né? Então não tem nome, ó, repara que aqui está documento 2, né? Vamos aprender daqui a pouco como salvar documento e da maneira certa. Compete também umas explicações um pouco mais alongadas, mas vamos formatar esse documento para depois a gente passar para a etapa de salvar documentos, que isso por si só dá uma aula, né? Então vamos lá. Eu tenho um texto corrido, nada de anormal. Eu escrevi aqui: viver em sociedade é um desafio, porque às vezes ficamos presos a determinadas normas que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não ser. Reticências. Quando chega no reticências, eu pressiono Enter, que é para criar um novo parágrafo. Este quero já está com letra maiúsculas. Mas mesmo que você escrevesse em minúsculas, quando você pressiona a barra de espaço, o próprio Word já coloca maiúsculas. Porque o Word, assim como você, já é conhecedor daquela regra da professorinha de português lá da educação infantil, que fez com vocês lá muitos ditados, né? Que trabalhou com vocês lá, parágrafo, letra maiúscula. Pois é, vocês não cansaram de ouvir isso aí, né? A professorinha não vai ficar desapontada com vocês. Então, quero, né? Aí vem lá, quero dizer, né? Vou apagar isso aqui, ó. Quero dizer com isso, tananana. E aí, quando chega aqui na exclamação, porque teve uma reticências, mas continuou, chega na exclamação, pressiono Enter novamente, né? Só para criar um novo parágrafo. Vou apertar Delete, que era só para demonstrar para vocês como seria na parte da escrita. E aqui, a mesma coisa, chegar no final aqui eu pressiono Enter, e aí eu escreveria ali o Clarice Lispector. Repara que existe aqui já um espaço entre cada parágrafo, pessoal, porque é automático. Aqui no próprio Word já coloca bem aqui nesse botãozinho, ó, caixa de ferramenta parágrafo, espaçamento entre linhas, ele já existe um espaço depois do parágrafo, ou seja, depois que eu pressiono Enter, ele acrescenta automaticamente o espaço. Eu posso mudar isso ao tempo que eu quiser. Mas por via de regra, agora deixando, tá, fica bonitinho, fica legal, né? Muito bem. Esse texto tem uma assinatura da Clarice, provavelmente essa assinatura eu vou colocar para o lado direito. Como vimos na aula passada, para alinhar à direita, eu dou um clique no parágrafo. Se esse parágrafo tivesse 20 linhas, 30 linhas ou uma página, se eu clicasse aqui no alinhamento à direita, tudo iria para a direita. Então, quero colocar no canto direito, alinhamento à direita. Dou um clique no botão e já saltou para lá, né? O texto aqui eu consigo visualizar que ele está torto, ó. Aqui, ó. Que o E não está na mesma reta do todos, que não está na mesma reta do precisam. Então, o alinhamento desse corpo de texto aqui é justificado, né? Nós temos alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Então, eu seleciono aqui todo o texto para aplicar a formatação em todo o texto. E notem que, além de aparecer esse menu flutuante rápido aqui, eu vou no clássico, né? Eu vou aqui em cima clicar no justificar. Quando eu cliquei, repara que ficou tudo bonitinho, ajustadinho. Tá ficando bonito o texto, certo? Beleza. Falta agora aqui colocar o famoso parágrafo. Pessoal, parágrafo por si só dá aula também, mas nós já vamos exemplificar porque esse texto precisa de parágrafo. Então, das regrinhas que a gente tem que saber de cor aqui é toda letra chamada de fonte. Opa, deixa eu alinhar aqui para a esquerda. Pronto, ó. Toda letra é chamada de fonte. Por isso que tem a caixa de ferramenta fonte. Tudo que é para trabalhar com isto aqui, está aqui.
seja para negritar, para colocar itálico, sublinhado, mudar o tipo e mudar o tamanho, tá? É aqui. Inclusive no Word é o único que permite que você possa alterar de maiúscula para minúscula a qualquer tempo. Nos outros não, mas no Word permite, tá? Depois vocês vão chegar nesse ponto aí. Essas três caixinhas vão trabalhar com bastante ênfase. Muito bem. Se essas fontes aqui têm todos tipos diferentes, se você quer fazer um documento sempre bonito, usa Arial ou Times New Roman. Pessoal, prezem por usar essas duas fontes. Qualquer uma das duas, não as duas, não é para fazer carnaval. Ou uma ou outra, beleza? O corpo de texto, que é a maioria do texto, sempre tentem colocar tamanho 12. Não é regra, mas é uma boa prática. E colocar espaçamento entre linhas de 1,5 linhas, com alinhamento justificado. Se o seu corpo de texto seguir essa regra, ó, se o seu corpo de texto seguir essa regra, você já entrega um trabalho bonito, ó. Aqui já está justificado, falta mudar a letra, né? Eu vou selecionar todo o documento, porque o professor falou que ou é uma ou é outra. Então eu vou colocar tudo Arial, ó, clico aqui no nome da fonte e eu mudo para Arial. Por que Arial, professor? Porque Arial é uma fonte padrão, todo lugar do mundo tem, todo computador tem e não vai chegar desconfigurado. Então coloquei Arial. Vou colocar aqui tamanho 12. Já está ficando legal o texto. E eu vou colocar aqui na caixa de ferramenta parágrafo, ó, espaçamento entre linhas, 1,5 linhas. Olha só, o texto já ficou com uma cara diferente, né? Vou reduzir o zoom para a gente enxergar aqui, ó. Já ficou com uma cara diferente. Tá faltando para ele ficar bonito agora só uma coisa. Dar o destaque para o Clarice Lispector, que eu posso colocar aqui um tamanho diferente, posso colocar um tamanho 14, considerar como se fosse um título, colocar um destaque, um negrito, colocar um itálico para ficar bonitinho ali. Posso até mudar o tipo de letra dela para uma letra mais bonitinha ainda, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, vamos ver, vamos colocar aqui uma letra de script bonita. Ó, tem um script aqui, ó. Esse script eu não gostei. Tem brush script, ó. Vou colocar aqui, ó, brush script. É um tipo de letra que é mais bonitinha, tipo daqueles calígrafos. Vamos mudar o tamanho também, porque só 14 é pouco para esse tipo de fonte. Ó, coloquei o nome de uma fonte chamada Brush Script, né? Tem a Edwardian Script, eu acho também. Deixa eu ver aqui se tem Edwardian. Tem. Edwardian Script é mais bonita ainda, só que ela fica menor. Eu vou colocar maior ainda. Ó, vou colocar Edwardian Script tamanho, né? 36, porque é um texto diferente, né? E eu vou deixar aqui com Arial, né? Vou mudar só a assinatura. Então já ficou legalzinho ali. O que tá faltando pra gente aqui agora, pessoal, é só parágrafo. Parágrafo eu trabalho com régua. Aqui em cima tem uma régua. Se você observar bem esse canto mais cinza aqui, não escreve. É onde normalmente você perfura e passa aquele espiral, né? Aqui em cima tem um cabeçalho, também não tem nada escrito. Do lado direito também não. Então a área útil para a gente é essa parte branca da régua. E aqui funciona da seguinte maneira. Vou selecionar esse bloco de texto para demonstrar para vocês na prática. Tem vários marcadores, ó. Tem um triângulozinho aqui em cima que eu recuo da primeira linha, tem o triângulo embaixo que eu recuo da segunda linha, tem uma caixinha embaixo do triângulo que move tudo, vou demonstrar, vocês vão visualizar, e tem do lado direito o recuo do lado direito. Se eu vier na primeira linha, é aonde eu vou trabalhar com vocês o parágrafo. Então eu clico nele, seguro e puxo, ó. Tá vendo? Ó, 1,25 é um pontinho depois, ó. Pronto, parágrafo de 1,25 centímetros. Já coloquei o parágrafo. Se eu puxasse o de baixo, eu ia trabalhar com todas as outras linhas que não são o começo do parágrafo. Ó, tá vendo? Consegue visualizar? Então eu ia trabalhar com as linhas de baixo, a não a do parágrafo. Vou voltar de novo. E tudo isso aqui com a técnica da aula anterior. Drag and drop. Clica, segura e arrasta. Se eu vier aqui do lado direito, tem também um recuo. Se eu puxar ele aqui, ó, eu trago o texto para a direita. Pessoal, tudo isso é utilizável dependendo do tipo de texto, tá? Eu estou só demonstrando que é na régua que a gente faz isso. E por fim, se eu pegar na caixinha aqui embaixo, ó, que é o recuo da esquerda, eu levo todo o texto. Então é importante saber dessa movimentação da régua. Por hora, eu vou trabalhar somente com o recuo da primeira linha, que é aquele triângulo em cima. Eu clico, seguro, arrasto, ó, repara que ele está trazendo um pontilhadinho até aqui, ó, no 1,25. Depois a gente vai conversar sobre essas posições de régua aqui. Tá joia? Aliás, aqui não é 1,25, aqui, ó.
E 25 aqui é metade do meio. Beleza. Então, ó, coloquei 1,25 centímetros ali de espaço. Se eu tivesse feito isso com todo o resto do documento aqui, ó, funcionaria, ó. Eu poderia ter feito com tudo de uma vez só. E o que é mais interessante, se eu tivesse um novo parágrafo a partir daqui, pressionasse Enter, ó, ele já começa com o parágrafo pronto. Então, boa prática, coloque o parágrafo primeiro e comece a escrever o texto depois. Belezinha? Então, isso aqui é uma formatação de texto trivial, habilidades que fazem parte de toda a sua vida no Microsoft Office Word e que vocês não vão se esquecer. Tá, beleza? Então, esse texto era basicamente isso. Na próxima aula eu vou trabalhar com esse texto para ensinar vocês como salvar o documento pela primeira vez e entender as diferenças de salvar e salvar como. Belezinha? Grande abraço para vocês, nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de vocês e até breve.